Boa tarde, professoras, professores de língua inglesa ou de outras línguas. Estamos aqui para uma live e eu vou falar sobre esse material aqui, What Time Is It? E eu vou dar 12 sugestões de como é que vocês podem usar. Olá, sejam bem-vindos. Eu vou falar 12 maneiras que vocês podem usar o nosso material. Então, muitas vezes você acha que você está comprando um jogo da memória e você só vai usar o jogo da memória. Mas nós desenvolvemos outras atividades sempre com o intuito de colocar o seu aluno no centro da aprendizagem. Lembrem-se que os seus alunos aprendem muito mais quando eles estão no centro, quando as frases, quando eles é que tem que participar. Não adianta a gente ficar falando o tempo todo. Na aula de inglês, quem tem que falar é o aluno. Então fica aqui comigo. No final eu vou tentar ser bem breve, fazer uma live de 30 minutos no máximo. E eu vou dar 12 sugestões para você fazer com que o seu jogo da memória cresça muito mais com atividades muito dinâmicas. Vamos lá então? A primeira delas chama-se Sentence Race. O legal do Sentence Race é que que toda a classe participa. Como é que você faz? Você pode colocar, por exemplo, se você tem uma classe grande, você vai dividir essa classe em vários times. Por exemplo, 5 times de 5, se você tem 25 alunos, certo? Aí você vai delimitar um lugar no chão, né? E eles não vão poder passar desse espaço. E o que você vai fazer? Você vai colocar, aí vai depender o número de frases que você quer que eles façam. Por exemplo, você vai colocar para cada time 5 frases, 5 cartas, certo? Então tem lá, o chão está delimitado, os alunos não podem passar desse limite que você deu no chão e você dividiu a lousa em 5 espaços. Cada time vai ter, qual que é o objetivo do Sentence Race? Cada time vai, quando você der o go, pode ir, eles vão pegar uma carta, vão correr até a lousa. É claro que eles têm que ter, se só a lousa foi de giz, tem que ter giz ou tem que ter um marcador. Vão pegar a carta, vão correr até a lousa e vão escrever uma frase. Aí você pode determinar que tipo de frase que você quer. Olha, nesse Sentence Race, nós vamos ver se vocês estão escrevendo bem perguntas. Então, só pode escrever perguntas. Então, eles vão pegar uma frase, vão pegar uma carta. Nesse caso aqui, esse jogo é de horas. Então, eles têm que escrever frases com as horas. Por exemplo, essa aqui, it is 3:22. Então, eles podem simplesmente fazer uma pergunta bem simples. Is it 3:22? What do you do at 3:22? E eles têm que escrever essa frase na lousa. Acabou, ele volta lá pro lugar que está o time dele, né? Você dividiu a classe em vários times. Ele volta pro lugar que está o time dele, coloca a carta embaixo do montinho do time dele, dá o marcador ou o giz para o colega que está o primeiro da fila e vai lá para o fim da fila. E assim sucessivamente. Dessa maneira, você consegue que seus alunos façam frases, criem frases e estejam no centro da aprendizagem, certo? Então essa foi a nossa primeira atividade, que chama-se Sentence Race. A segunda atividade chama-se Verb Game. A sugestão é que você coloque as cartas. Aqui eu tô colocando dentro dessa caixinha que eu decorei, né, com as cartas que sobraram, que a gente tem aqui sobrando. Eu coloquei as cartas aqui. Então, você vai tirando as horas e você vai falar a hora. E vai fazer a seguinte pergunta para os seus alunos. Aqui. It is 2:20. What are you doing? Então, se você quer, por exemplo, praticar o present continuous, você lê a hora que está na carta, você pega uma carta aleatoriamente, você lê a hora e pergunta what are you doing? E você vai dar algum tempo para ele escrever. Dessa maneira, você está fazendo uma competição para ver quem
consegue lembrar mais verbos que se encaixa aqui. It's 2:22. What are you doing? O seu aluno pode escrever I am drinking coffee, I am playing a video game, I'm watching TV, I'm walking my dog. Isso tudo vai depender do vocabulário que ele tem. E aí, depois, quando você... É sempre bom ter esse sininho aqui. Quando você toca o sino, eles têm que parar e aí eles vão contribuir. Eles vão falar para a classe quais são os verbos que eles conseguiram escrever. Dessa maneira, você consegue que os seus alunos pensem rápido nos verbos que eles estão fazendo, né? Lembra que a pergunta é It is 2:22. What are you doing? Ele vai escrever e daí ele também vai ler e os outros colegas vão ouvir. Além de ouvir e, claro, ficar atentos para entender o que o meu colega está falando, eles também vão aproveitar essa oportunidade para ampliar o vocabulário. Olha só, eu não pensei nesse verbo. E eles podem, se quiser, não anotar para falar, porque não seria honesto, né? Eles têm aquele tempo para falar, mas para ampliar o vocabulário. Então, a minha segunda sugestão para você fazer com o nosso jogo, com esse jogo aqui, What time is it? É o Sentence Rates. Estão gostando? Dá para fazer com seus alunos? Vão falando aí para mim. A minha terceira atividade, e essa tem em todas as aulas, porque em todas as lives que eu faço, né? Porque eu gosto muito, eu acho muito interessante para que os nossos alunos fiquem concentrados. Então é o mata-moscas comum, né, gente? Desses que a gente compra naquelas lojas de produtos chineses. E o que você vai colocar? Ó, o nosso jogo... Eu baguncei aqui, agora deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Como é que é o nosso jogo da memória What time is it? Uma das cartas vem escrito a hora. E a outra carta vem com a hora com o número, né? Então, aqui deu match. It's 5:27. E vocês podem ver que a hora vem escrita de duas maneiras diferentes. It's 5:27, it's 27 after 5. A minha sugestão para quando você vai usar o mata-moscas ou fly swatter é que você coloque na mesa, pode ser uma mesa quadrada ou redonda, que você coloque só as cartas com os números, né? E aí você vai colocar lá, são 24 horas. Você vai colocar 24 cartas com os números e daí você vai ficar com as cartas, com as horas escritas com você. Se você quiser, ó, hoje eu fiz até uma caixinha aqui decorada. Se você quiser, você coloca todas as cartas aqui e vai sorteando, vai falando. É uma atividade que o seu aluno vai ter que ouvir a hora, entender a hora que você está falando e ele vai continuar olhando lá para a mesa porque ele tem que achar a carta com essa hora escrita. Assim que ele achar, ele vai bater com o mata-mosca. Bateu com o mata-mosca, essa carta é desse aluno. A gente vai falando, aí você pode determinar, eu só quero fazer com 12 horas, ou eu quero fazer com as 24 horas. E ganha o aluno que, no final da atividade, tiver o maior número de cartas. Conseguiu ali prestar bastante atenção e teve também, né, uma boa coordenação de olho e rapidez para acertar. Então, essa foi a minha terceira atividade. Eu me propus hoje a falar, oi Next Classes, eu me propus hoje a falar sobre 12 maneiras de você ensinar as horas e também os seus alunos a falar, começar o desenvolvimento da fluência. Atividade número 4, cadê? Tá aqui, ó. Você vai precisar de um conjunto, um brinquedinho, né, de boliche. Eu comprei um de plástico, bem simples, né, gente? E o que a gente faz? Eu vou usar isso aqui. A gente coloca, você pode colocar no chão da sua sala de aula. Vamos ver se eu consigo mostrar. Ó, eu coloquei uma carta aqui e eu coloco o boliche em cima. Aí, é claro que eu tô segurando. Você coloca 6 pinos, né? Eu acho que é isso, 6 ou 8 que vem no jogo. E aí, qual que é o objetivo? Você colocou os pinos com as cartas embaixo, certo?
e tá lá todo arrumadinho, o seu aluno vem com a bolinha e vai jogar. Se ele conseguiu derrubar 2 pinos, ele vai pegar as cartas que estão embaixo do pino e vai ter que fazer frases com essas cartas. Aí você pode determinar se vão ser frases afirmativas, negativas, interrogativas ou double-age questions. Então, e aí se por acaso as 2 frases que ele fez, acertou 2, fez 2 frases, as 2 frases estão corretas, ele vai marcar 2 pontos. Acertou, derrubou 3 pinos, pegou as 3 cartas, fez 2 frases corretas e uma errada. Então ele vai ficar com as 2 cartas. Então é uma atividade bem dinâmica que o seu aluno, para que ele marque ponto, ele vai ter que falar. Todas essas atividades que eu estou descrevendo aqui, ela coloca o aluno no centro da aprendizagem. Por quê? Para ele participar da competição, para ele contribuir com o grupo, né? Às vezes eles estão em grupo, ele vai ter que falar. Sempre uma frase afirmativa, negativa, interrogativa, ou até contar uma história, dependendo do nível do seu aluno. E eu dou várias opções, né? Por quê? Porque se o seu aluno não aprende com uma opção, você pode tentar uma outra opção. Então, esse aí foi o Bowling Sentences. Eu também sou super fã do Tic-Tac-Toe. E aí você pode, ou o seu aluno, isso aqui é uma caixa de pizza, né, gente? Ó, tá bem simples de fazer. Peguei a caixa de pizza e desenhei. Aí você pode, por exemplo, ou colocar os cards aqui, e aí ele escolhe o lugar. E se você, essa aqui eu não coloquei contact, normalmente eu passo contact e depois a gente apaga. Agora, se você não quiser usar o contact, você pode distribuir as cartas, ou um aluno pega só as cartas verdes, tem vários tons de verde. Então ele pode pegar as cartas verdes e o outro as cartas em tom de rosa, e um fica verde e outro rosa, e eles vão colocando as cartas aqui conforme ele escolhe os lugares. E é claro que não é só colocar a carta, né, gente? Ele tem que fazer uma frase afirmativa, negativa, interrogativa, uma double-age question, ou, por exemplo, você pode querer praticar junto com as horas o present continuous. Então, ele vai pegar uma carta e ele vai ter que falar, por exemplo, It's 7:35, I am having breakfast. A frase está correta, ele marca pontos. Ou você não quer praticar o present continuous, você quer praticar o simple present. Aí ele vai ter que fazer uma frase expressando uma rotina. It's daí ele não vai usar isso, ele vai falar at 7:35 I usually have breakfast. Dessa maneira, você faz com que o seu aluno participe da aula falando, se comunicando, se expressando. Às vezes, né, é tão difícil da gente conseguir extrair uma frase, né, conseguir com que o nosso aluno se coloque, porque muitas vezes eles ficam tão preocupados em fazer uma frase e errar, né? Cometer um erro e virar motivo de riso, de chacota na classe. Mas quando ele está participando do jogo, é tudo tão dinâmico, é tudo tão rápido que ele vai querer participar. Faz e depois me conta. Então eu já falei sobre 5 atividades, eu prometi falar sobre 12. Vamos lá. A número 6 é uma que eu adoro, que é Find someone who. Só que o seu aluno, você vai dar, por exemplo, como é que ele vai fazer? Vocês estão ouvindo cachorro? Gente do céu, eu estou cercada, eu estou no escritório da Play to Learn e eu estou cercada de cachorro aqui. Todos os vizinhos têm cachorro e no horário do almoço eles ficam meio agitadinhos. Espero que vocês não estejam ouvindo, porque eles estão aqui se comunicando bastante. Vamos lá então. Find someone who. Como é que você vai fazer essa atividade? Você vai dar as cartas para os seus alunos, aí você vai decidir, eu quero que eles façam 5 perguntas. E você aí tem 48 cartas, dá para usar com a classe toda. Você vai dar 5 cartas, não importa que você dê a carta assim ou a carta assim.
Os dog lovers estão se manifestando aí, né? Os cachorros lindos aqui. Aí você vai dar 3 ou 5 cartas, dependendo do número de frases. Só que nesse Find Someone Who, porque normalmente o Find Someone Who, que eu uso com os outros cards, eles já estão mais ou menos prontos. Esse aqui não. Então você vai ter que dar de 5 a 10 minutinhos para eles escreverem a pergunta. Porque daí ele vai ter que encontrar alguém que esteja fazendo essa atividade na hora que ele tá. Então, ele pode perguntar, por exemplo, Are you having breakfast at 7:35? Aí o aluno vai pensar, né? Ele vai perguntando de aluno em aluno. Are you having breakfast at 7:35? No, I'm not. Daí ele vai para o outro. Are you having breakfast at 7:35? No, I'm not. É PM, peraí, gente. Are you having dinner at 7:35? Ele vai perguntar. Então, é uma maneira que você vai colocar o seu aluno primeiro para pensar como é que ele faz uma pergunta, ele vai escrever essa pergunta e depois ele vai levantar, vai ficar tipo uma cocktail party e ele vai perguntar para vários alunos se ele está fazendo essa atividade. Então veja que ele vai aprender a fazer a pergunta, ele vai ter que falar essa pergunta, ele vai ter que ouvir o colega e ver se ele está falando sim ou não. E o legal é que ele vai fazer, dependendo da pergunta que ele fez, ele vai ter que fazer várias vezes a pergunta, né, para encontrar alguém que esteja fazendo essa atividade. Então tem uma repetição. Mas tem uma repetição bem significativa, não é uma repetição que é chata, tem um porquê. Ele está fazendo essa repetição com o objetivo de encontrar alguém que esteja fazendo essa atividade. Vamos pegar mais um aqui? Essa aqui, ó. Are you sleeping at 5:27 in the morning? E ele ainda tem que falar os números, né? E ainda de quebra, ele tem essa prática de falar. Are you sleeping at 5:27? Ou are you dreaming? Aí vai ficar mais difícil dele encontrar alguém que responda. Are you dreaming at 5:27? Que mais? Are you going to school at 8:39? Are you going to school at 8:39? Então, você pode dar 5 cartas para cada aluno. Eles vão ficar lá entre 5 e 10 minutinhos, eles vão escrever todas as perguntas e depois eles vão levantar e vão fazer essas perguntas e vão marcar o nome do colega. E depois ainda vocês podem pedir para que ele conte para a classe quem que ele encontrou. Então vejam que além de fazer a pergunta, ele vai aprender a estrutura de resposta. Então ele vai falar Mary was going to school at 8:39 ou nobody was going to school at 8:39, se por acaso ele não encontrou ninguém que estivesse fazendo essa atividade, tá bom? O nome dessa atividade é Find Someone Who e você pode dar as cartas para os seus alunos e eles fazerem essas atividades aí com o intuito de falar, né, gente? O que a gente mais quer que os nossos alunos é que eles tenham a capacidade, que eles consigam elaborar as perguntas e também falar, se colocar no aprendizado, né? Com jogos a gente consegue isso porque tem toda uma dinâmica de jogos e o nosso cérebro, ele meio que não, né? Ele persegue atividades em que ele possa se superar. Então o nosso cérebro, ele tem um desejo de superação. Por isso que, né, se a gente for tentar entender por que os alunos ou jovens são tão viciados em videogame, porque tem níveis, porque sempre tem essa superação. Começa a jogar um joguinho de palavras, né? Eu, professora de inglês, sou viciada no Word Trip, que é um joguinho de palavra, e eu vejo muito isso. Você quer superar, você quer vencer. E o legal é que essa atividade e os jogos também têm uma resposta rápida. E isso é uma outra coisa que o nosso cérebro persegue, que nós
tenhamos um feedback imediato. Você pode perceber, eu tenho certeza que vocês já passaram por essa situação como professoras. Quando a gente dá uma prova, os nossos alunos ficam querendo saber o resultado. É porque o nosso cérebro quer ter esse feedback imediato, certo? E aí, então, eu falei da sexta, agora eu vou falar da sétima atividade, que é o jogo da memória, né? Então, esse jogo foi feito para ser um jogo da memória, mas nós desenvolvemos 12 maneiras de você fazer atividade com seus alunos, incluindo o seu aluno como protagonista da história. E o jogo da memória, só que nós somos professores de inglês, né? Então, nós não vamos dar um jogo da memória e fazer com que o aluno só brinque de jogo da memória. Sempre tem uma outra atividade aí, né? Ele não vai simplesmente brincar de jogo da memória. Eu vou dar algumas sugestões para que você coloque um pouquinho mais de língua inglesa. O que a gente quer é que eles aprendam não só o vocabulário, mas aprendam a falar também. Então, vamos lá? Então, tá brincando de jogo da memória, deu match. Encontrou as duas cartas. A carta com o desenho, 839, e a carta escrita, 839. O que você pode pedir para ele? Você pode pedir para que ele faça uma frase afirmativa, negativa, interrogativa, double-edged question. Se você quiser, olha, a nova versão do novo jogo, ele já vem com as cartas, ó, interrogativa, afirmativa. Ele pode fazer uma frase interrogativa, negativa, e ele pode fazer uma frase negativa. Como é que você pode fazer? Toda vez que deu um match, você deixa a cartinha virada para baixo, ele tem que pegar uma carta. Peguei a carta interrogativa, então, cadê aqui? Perdi o meu match aqui. Eu tenho que fazer então uma pergunta. Eu posso fazer, como é interrogativa, não disse yes or no, double-edged, what are you doing at 8:39? Ou what do you do every day at 8:39? Ou it's 8:39. Are you having a shower? It's 8:39. Are you driving? Então, dá para os seus alunos, além de se concentrarem e aprenderem as horas, você coloca eles para também fazer frases. Você pode, por exemplo, aumentar um pouquinho o nível de dificuldade e falar que eles têm que fazer as frases no passado ou no futuro. Aí você determina. Lembra que você é que determina o que vai acontecer. Então, você que elabora as regras. Os jogos foram feitos, né, de uma determinada maneira que possibilita ao professor usar toda a criatividade dele e criar muito em cima dos jogos. Então, o jogo da memória, então um dia você pode usar o jogo da memória, hoje a gente vai usar o jogo da memória, usa as cards para fazer perguntas, mas serão só frases no present continuous. Um outro dia você pode até usar esse jogo da memória, mas as frases devem ser feitas no passado. E assim por diante. Então, essa foi a 7ª atividade. A 8ª, eu fiz um reel. Se vocês tiverem dúvida como proceder com a 8ª, é só você olhar no reel. Mas eu vou colocar aqui, é usar o spinner, ó. Esse é o spinner que meus filhos usavam há muito tempo, hoje já são crescidos. Você coloca as cartas, vamos ver se dá para vocês verem aqui. Ó, você coloca as cartas, faz um círculo aqui e, põe o spinner para rodar. Vamos colocar a carta na volta inteira. Fazer a atividade direito. Ó, aqui eu tô colocando. Coloquei, vamos lá. Rodei, eu tenho que fazer tudo com uma mão só, né, gente? Rodei.
e peguei a carta. Aí também eu tenho que fazer uma frase. Se você não quer, por exemplo, fazer a atividade que o seu aluno levante, quer fazer a frase que ele fique sentado. Então, ele vai fazer, ele pega aqui e faz. It's 5 to 12. What are you doing? It's 5 to 12. Are you hungry? It's 5 to 12. What are you having for lunch? Então, tem várias perguntas que os seus... Tem inúmeros, né? Inúmeras perguntas que os seus alunos podem fazer. Mas com o Spinner, ó, é bem legal, porque tudo tem movimento. Eu trago... vejam como é diferente uma aula em que eu peço só para os meus alunos fazerem as frases ali, vamos dizer, no seco, né, gente? Agora, se eu trago todas essas coisas que eu tô mostrando para vocês, eu tô trazendo um objeto que vai fazer com que o cérebro do meu aluno desconecte que ele tá numa aula e já mude para uma competição. E o nosso cérebro, ele é muito competitivo, ele vai querer competir. Então, o seu aluno vai querer fazer as frases, vai participar das suas aulas e nem vai lembrar que ele está numa aula de língua inglesa, certo? Então, o Spinner foi a dica número 8. Agora, a dica número 9, que você também não precisa de muita coisa, você precisa do quê? Para cada grupo de alunos, você pode colocar os seus alunos dependendo do número da sua classe, ou 2 ou 5, você vai precisar o quê? Colocar um índice na lousa. Um índice com o tipo de frase que você quer que ele faça, dependendo do número que ele tirar aqui no dado. E cada aluno também vai ter as cartas, né? Porque ele vai jogar o dado, tirei o número 1. O número 1 é para fazer double-edged question. E aí eu tenho que pegar uma carta para fazer com essa double-edged question. It's 2:17 in the morning. Are you having a shower? No, I'm not. Certo? Então, você elabora um índice, coloca na lousa, dá um número de cartas para cada grupo ou para cada dupla e aí eles vão jogar o dado. Então, a minha sugestão é, vamos lá. Número 1, double-edged question. Número 2, afirmativa. Número 3, negativa. Número 4, uma interrogativa negativa. It is 3:22 in the morning. Why aren't you sleeping? Certo? Essa é uma pergunta negativa. 4, né, gente? Me perdi aqui. Número 5 pode ser uma afirmativa de novo. Número 6, uma pergunta. Você decide, coloca esse índice na lousa, dá um dadinho para cada aluno, algumas cartas, e eles vão, de muito boa vontade, começar a fazer perguntas afirmativas, negativas e interrogativas. Não é muito diferente de você, por exemplo, falar, bom, eu já ensinei as horas, agora faça 5 perguntas. Aqui ele tem um objetivo, ele tem um porquê fazer as perguntas, porque está dentro de uma competição. Então, a gente sempre aprende melhor quando está dentro de um contexto. Eu não vou fazer as perguntas ou as frases por nada, né? Eu estou dentro de um contexto, certo? Essa foi a dica número 9, né? A dica número 10, eu sempre dou essa dica, mas é talk for 1 minute. Coloca os alunos numa saia justa, né? Mas eles podem, por exemplo, pegar uma carta e ter que conversar, falar sobre 1 minuto, o que ele faz esse horário, o que ele não faz, o que ele gosta de fazer, o que ele não gosta. Você pode dar essas sugestões, o que ele estava fazendo ontem, o que ele vai fazer amanhã. Ele vai ter que usar toda a criatividade deles e falar durante 1 minuto sobre esse horário aqui. Tudo que é possível fazer, o que não é possível, etc. Então, essa foi a dica número 10. A dica número 11 é para usar, olha, é para usar com essas palavras aqui. Boom. Esse jogo, né, na versão nova, que já está há algum tempo, o que a gente vai, eu vou ensinar para vocês como é que eu vou jogar. Então, por exemplo, eu fiz uma caixinha, eu decorei aqui, ó, até decorei a caixinha com as cartas que sobraram e
Oi, Marcos, seja bem-vindo. E aí, o que você vai fazer? A caixinha vai passar para um aluno, ele vai pegar uma carta, It's 2:20, e ele vai falar uma frase. It's 2:20, I'm going to school. Certo? A frase está correta, ele fica com o card. Passa para o outro colega, vai passando, vai passando. Saudades de vocês também. Logo eu volto pra noite. Fazer as lives de noite, né, Marcos? E aí vai passando pro colega, ele vai pegando. It's 1:12. It's 1:12. I'm having lunch. Fez outra frase correta. Vai passando pros colegas. Aí eu pego de novo uma carta e peguei a carta escrito boom. Boom. Quando a gente pega a carta escrita boom, eu tenho que devolver tudo que eu ganhei para a caixinha aqui. E aí no final, você diz a hora que vai parar ou quanto tempo eles vão jogar. Ganha o aluno que tiver o maior número de cartas em mão. Então é bem legal. O jogo tem 48 cartas e 4 cartas escritas boom para você jogar boom words. Então, normalmente, eu fiz para jogar assim. Se alguém tiver alguma outra ideia de como é que pode ser jogado esse boom words, né? Você pode também colocar, por exemplo, eu acabei de ter uma ideia. Nunca fiz. Você pode colocar no jogo da memória. Se por acaso ele tirar o boom, ele tem que devolver tudo. Ou ele tem que fazer 3 frases. Você vai criando, tá? Então, tem boom words, que é quando o aluno, eles vão pegando as cartas, todas as cartas misturadas, e quando ele pega, ele vai pegando as cartas e fazendo as frases. Quando ele pega boom, ele tem que devolver tudo aqui, ou para caixinha. Se você não tiver uma caixinha, você coloca num saco plástico e alguma coisa assim. E agora, a última maneira, a 12ª maneira de usar esse material, eu vou mostrar para vocês, é com o tabuleiro. Então o tabuleiro, ele tem 50 por 50 e quando o aluno cai aqui, na hora ele tem que falar a hora corretamente. Quando ele cai na pergunta, ele tem que responder a pergunta. Se por acaso ele falou a hora incorreto ou não soube responder a pergunta ou respondeu de forma errada, aí ele vai ter que, não vai jogar na próxima rodada. Ele fica paradinho. O jogo vem com 6 pinos e um dado para que você possa jogar com grupos de até 6 alunos. Então, essas são as 12 maneiras de você usar o nosso jogo What Time Is It? Que é esse jogo aqui. What Time Is It? Esse jogo está em oferta esse mês, que eu estou fazendo as lives que fazem parte dos nossos jogos do mês. Então, todo mês nós selecionamos 3 jogos e damos 25% de desconto nesses jogos. Se você comprar todo jogo do mês, todo mês, no final de um ano, você vai ter a nossa coleção completa. Então, é uma maneira de quem não consegue comprar a coleção completa, não quer dispor de todo esse dinheiro de uma vez só, você pode comprar 3 jogos por mês. Este mês você recebe o What Time Is It, recebe o jogo da memória e recebe o Present Continuous. Esses 3 jogos por R$ 110,10 mais o frete. Tá bom? Então é isso, gente. Essa live vai ficar salva. Se você perdeu alguma parte ou se você acha que pode ser útil para algum colega, manda um aviãozinho, depois compartilha com seus colegas. Obrigada por estar aqui comigo e tenha uma ótima segunda-feira, uma ótima tarde, uma ótima semana, né, gente? Tchau, tchau.